Alô? Aí foi. Tudo bom, pessoal? Prazer estar com vocês. Acho que todos que me antecederam cumprimentaram bastante e então já vou me prolongar. É sempre positivo e divertido estar em Santa Catarina, que é um estado que eu realmente gosto muito. Tenho boas histórias aqui, só boas histórias. Sempre me diverti bastante e é uma honra mesmo agradecer esse convite para o Carlos, presidente da Juventude de Santa Catarina, para o Richard, presidente da Juventude de Balneário Camboriú, e para vários outros amigos que estão aqui, catarinenses, que vejo, cumprimentando especialmente os dois grandes amigos, Nicolas, Jefferson, presidente de honra e tesoureiro, e lembrando, agradecendo a presença aí do Edson, nosso amigo do Paraná, meu presidente, Marcelo Richard, grande amigo, que com certeza é um ícone para todos nós da juventude do PSDB, e o Rafael, também tucano lá de Minas Gerais, está me acompanhando nessa viagem. Bom, fica um verdadeiro abraço para vocês. Acho que o presidente que me antecedeu falou bastante sobre juventude do PSDB. Bom, é lógico que nós temos que prestar muita atenção na juventude do PSDB, nós estamos nela, está aí o PT conseguindo e garantindo 20% das suas vagas em candidatura, das suas vagas em diretoria para a juventude, e nós, tucanos jovens, preferimos ainda ficar, talvez, naquele processo de tucanice mesmo, andando em cima do muro, ou então não querendo incomodar, e, portanto, o partido vai nos relegando um papel mais de figurante do que protagonista na construção de uma nova política para o Brasil. O que eu gostaria de dizer para vocês? Muita gente falou da juventude do PSDB. Eu quero tratar da juventude do Brasil como um todo. Se vocês tiverem algum papel ou alguma mídia eletrônica, eu gostaria que vocês anotassem um primeiro endereço: www.osonhobrasileiro.com.br. Quem aqui já acessou esse site? 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Então, todo mundo que estiver aqui e puder acessar esse site, eu poderia ficar aqui dando uma palestra sobre ele e me alongar, mas vamos tentar compartilhar um pouco mais do conhecimento. Essa foi a maior e mais recente pesquisa feita sobre a juventude brasileira. Ou seja, é um dado, uma amostragem sobre mais ou menos 33% do nosso país. Isso é muito interessante, porque são essas pessoas que estarão acreditando em vocês que querem ser políticos, apoiando vocês que querem ser políticos e principalmente votando nas pessoas que querem disponibilizar os seus nomes à política. Mas, sobretudo, são esses jovens que estão construindo uma nova forma de participar da política brasileira. E eu cito alguns detalhes para vocês. Esses jovens se sentem cada vez menos representados pelo nosso modelo atual. Ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores, presidente, cada vez estão mais distantes de uma juventude que não acredita em política. A concentração de poder, e hoje no Brasil a gente vê uma concentração de poder quase que absurda. Temos, por exemplo, na Câmara Baixa, 513 deputados. E se formos pensar quantos deles tiveram um voto direto da população, isso não significa 1% das pessoas que votaram. É uma concentração de poder gigantesca. E eles associam essa concentração de poder a uma hierarquia que prejudica muito. E, principalmente, já entro no meu assunto, a lógica da política hoje em dia não é estruturada em rede, ela é hierarquizada. E se vocês puderem anotar mais uma coisa no pensamento: nada que não é construído no formato de rede se sustenta. Tudo que é hierarquizado tende a ter problemas sérios e se desmanchar. Posso aqui citar inúmeros exemplos. Com a lógica das redes, você tem uma relação mais paralela, mais transversal, mais horizontal, onde todo mundo participa. E é essa lógica que tem movimentado os jovens mais e mais. Eu dou 3 dados para a gente entrar principalmente na questão da internet. E eu gostaria muito que vocês refletissem acerca desses dados. 59% dos jovens brasileiros afirma não ter nenhum partido político de preferência. 83%
dos jovens brasileiros concordam com a afirmação que poder político concentrado na mão de poucas pessoas é o grande problema do Brasil. 71% dos jovens brasileiros concordam que usar a internet para mobilizar pessoas é um jeito de fazer política. E esse, meus caros tucanos, é o dado mais chato para todos nós que estamos aqui reunidos nessa tarde de sábado. 83% dos jovens brasileiros sequer cogita entrar em um partido político. Qual tempo nós vamos gastar da nossa vida? Convencendo todos os jovens a serem tucanos ou tentando dialogar com jovens que são tucanos e que não são tucanos? Nesse aspecto, eu apresento a vocês esse maravilhoso mundo chamado internet. É uma pesquisa básica aqui pra gente. Quem aqui tem e-mail? Alto aí. Estou sem valente, está difícil. Todo mundo, quase. Facebook. Orkut. Ninguém mais usa, né? Está lá, o álbum de fotos está gravado. Bom, YouTube. Quem assiste o YouTube já viu algum vídeo? Twitter. Bom, então a acessibilidade aqui não é um problema. Com certeza ainda é um problema no Brasil, mas para a maioria dos jovens que gostam e participam de política, a internet brasileira tem oferecido um bom palco. Muitos que estão aqui, eu estou com 25 anos, Marcelo está com 25 também, né? Nicolas, 25? 26. Jefferson, não vou perguntar. Edson, 24. A maioria das pessoas aqui está nessa idade, ou seja, nós somos a geração Y, correto? Nós nascemos ali na década de 80. Começamos a fazer alguns trabalhos na biblioteca. Eu sempre gosto de fazer essa comparação linear, porque todos nós passamos por ela. Ou seja, todos recebemos ali na década de 90 um 386, um 486, e podíamos armazenar nesses computadores a gigantesca capacidade de 2 megabytes. A gente conseguia fazer muita coisa, a gente digitava um texto. Nós tínhamos 6 disquetes para instalar um joguinho, né? Íamos um atrás do outro, ali instalando. Fora isso, quando a internet chegou, aquela internet de escada super veloz, 2 horas de sábado, a gente entrava e permanecia conectado até às 6 da manhã, com a mãe gritando da cozinha para a gente sair da internet para ela não conseguir usar o telefone. Além disso, para os homens que estão aqui compartilharam, né, a puberdade, com todos nós passando por esse momento, você não tinha pornografia, você tinha striptease, porque a mulher ia carregando a foto tão lentamente que ela ia ali se despindo e se revelando para você como striptease. Sem falar em mídia de comunicação com as pessoas. Todo mundo aqui passou pelos IRC, né? A gente ia naqueles chats antigos. Sem falar naquela ferramenta que todo mundo se lembra só de ouvir esse seguinte som: Incoming File Transfer. Ou então batia assim e era alguém entrando na sala do ICQ, que aliás, para a gente decorar era terrível, né? 125547 pega aí o meu número. Disso, nós passamos para uma internet que foi ficando mais rápida, foi ficando com banda larga, e hoje, olha só que maravilha. Eu estou aqui com o meu iPhone 4 com 3G, acompanhando o que acontece em todo o Brasil, sabendo qual é a agenda do meu secretário de Curitiba, qual é a agenda do Raimundo lá do Pará, qual é a agenda do nosso amigo Leonardo em Goiás, o que vocês estão fazendo aqui em Santa Catarina. Acompanho vários amigos aqui em Santa Catarina, sei das questões locais. Bom, mas eu sou um tucano que gosta muito do PSDB e quero acompanhar o dia inteiro política. Maravilha! 80 e tantos % das pessoas do Brasil preferem pornografia ou humor na internet. Eu quero que vocês conscientizem-se que nós estamos concorrendo com esse conteúdo. Por quê? Porque política é muito chato. A gente consegue fazer a política ficar muito chata, repetindo o que as pessoas fizeram antes da gente. Falando rapidamente de marketing político, eu dizia isso para os meninos, né, no carro vindo para cá. Se nós analisarmos o programa de televisão hoje, do Serra, da Dilma, da Marina, o formato televisivo é o mesmo que se utilizava há 40 anos atrás na campanha do Nixon e do Kennedy. Aqui no Brasil, enquanto estávamos lá com Nixon e Kennedy, nós tínhamos 2 outros modelos que seguem até hoje. O Marechal Lott, né, com a sua espada, e o Jânio Quadros com a sua vare, vassourinha, vare a bandalheira. E até hoje a gente tem o Serra do Bem,
o formato é o mesmo, não permite a participação das pessoas. E aí é que eu começo a falar para vocês de 10 pontos que eu acho fundamentais, que eu gostaria que vocês fossem registrando para avançarmos nas nossas estratégias. Eu falei, tivemos ICQ, hoje nós temos MSN. Tivemos o Orkut, todos caminhando para o Facebook. Tivemos RSS, hoje todo mundo tem o seu próprio chamado Twitter. O que vem adiante? Não tem bola de cristal, nem vou usar dizer para vocês. Mas sei de algumas estratégias que funcionavam antes, no sentido de redes de participação, e que eu acho que vão funcionar depois também.